vocês pensaram que não tinha Brasil Gente Minas hoje? Secou daí pra não rolar? Mas pode trocar o secador que não funcionou. A partir de agora no ar o Brasil Gente Minas na tela da Band. É pra Belo Horizonte, é pra região metropolitana, é pra todo o estado de Minas Gerais. O único que vai para todo o estado de Minas Gerais, ó. E a partir de agora tá valendo, tá liberado o meu Band Zap que vai aparecer no canto alto da tela, aqui em cima. Ele vai aparecer, então tá liberado. 31 é o código 997727663. E pra que o telefone? Pra quê? Porque se você tem uma bronca aí, você tá em Belo Horizonte, região metropolitana? Sim, então manda pra gente foto, vídeo, qualquer bronca, manda pra cá que a gente cobra das autoridades. Se você está no interior do estado, também não há problema. O que você pode mandar e a gente cobra da prefeitura aí da sua cidade, da Câmara de Vereadores da sua cidade. Não perca tempo e torne-se um repórter do Brasil Gente Minas. Manda pra cá, ó, 997727663. Tá valendo a partir de agora. E eu já começo o Brasil Gente Minas, mais uma vez, com notícia tratando de feminicídio. É o terceiro na semana. Registrado hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta manhã, uma mulher foi morta a facadas no bairro João Pinheiro, região nordeste da cidade. O suspeito é o ex-marido, que está foragido. Segundo parentes, a vítima tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. Quem esteve lá e mostra tudo agora, Diogo Ramalho. O crime aconteceu em frente a esse número, na Avenida Itaú, região noroeste da capital, quando Aureni Andrade de Souza, de 45 anos, ia para o trabalho. Eu estava ameaçando ela e a gente estava pedindo para ela tomar cuidado, né? Porque ela é uma pessoa ruim. A vítima morava nesta casa, às margens do anel rodoviário, mas foi morta a cerca de 200 metros aqui do local. De acordo com parentes, o casal estava separado há 2 meses, mas Jesuíno Franco não aceitou o fim do relacionamento de 23 anos. A Aureni ainda sofria violência doméstica. Ele batia nela, ele agredia ela não podia fazer nada, né? Era só trabalhar e sustentar ele. A vida dela era essa, e criar os 2 filhos. A vítima andava sempre com boletins de ocorrência e medidas protetivas contra o ex-marido. A pasta na qual ela levava os documentos e que estava com ela quando foi surpreendida ficou manchada de sangue. A senhora conheceu o casal, conheceu o marido dela? Conheceu? Conheci, ele não é boa bisca não, toda vez judiou muito dela. Sempre ele estava falando que voltava a matar ela. O autor, que está foragido, não ameaçava apenas a ex-mulher. O irmão dela também tem um boletim de ocorrência registrado contra o ex-cunhado. Estou sendo ameaçado por ele, já tem um tempo já. Eu e meu irmão que mora em São Paulo, estamos todo mundo ameaçado por ele. Esse é o terceiro crime de feminicídio em menos de uma semana em BH e região metropolitana. Na última terça-feira, um policial civil condenado por estupro fugiu da prisão e matou 3 mulheres. Um dia depois, outro policial civil invadiu a Câmara Municipal de Contagem e tirou a vida da ex-namorada porque ela havia terminado o relacionamento com ele. Hoje, Aureni Andrade de Souza foi morta pelo mesmo motivo. O sentimento agora, cara, é entregar pra Deus, né, cara? Entregar pra Deus e ver se a justiça faz justiça, né? É a primeira polícia a encontrar e depois a justiça prender e deixar preso, né? Muitas mulheres que têm medidas protetivas continuam sofrendo ameaças e por vezes isso aí que a gente acabou de ver acontece. E tem mais. Daqui a pouco nós vamos mostrar que o número de feminicídios cresce em Minas. Daqui a pouco a gente vai ver. Confira aí, veja aí, só um trechinho, vai. Tem um monte de mulheres, não só na periferia, morrendo e morrendo aos poucos, sendo diminuídas dentro dos seus lares, porque cresceram com esse paradigma que mulher tem que sofrer calada, mulher tem que apanhar. Não, não tem que apanhar, mulher não tem que sofrer. Eu acredito que a mulher foi criada para ser feliz. Nesse aspecto aí, a evolução nossa foi muito pequena, quase nada. Ó, hoje tem promoção no Brasil, gente, como em todos os dias a gente faz aqui. Todos os dias. E ó, você vai participar da promoção devido ao grande sucesso. É a promoção que mais apresenta números de mensagens aqui. Impressionante. Os números são realmente extraordinários.
Então, se o povo pede, a gente atende. Hoje vamos sortear mais, preste atenção, mais um dia no SPA, Espaço Águas Claras. Lá em Macacos, aquela alimentação balanceada, aquela atividade física de leve, né? Uso de toda a estrutura do spa, tudo incluído no pacote. Meu amigo Rodrigo da Otton de Carvalho não sai de lá, por isso perdeu tanto peso, está bonito, revigorado, pele boa, cabelo bom. E a Daniela, apaixonada cada dia mais por ele. É verdade. Então é o seguinte, para você participar é muito fácil. Você vai responder a seguinte pergunta: você se sente seguro ou segura nos ônibus do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte? Só responder para mim, Bandzap já está aqui em cima, a gente anuncia o ganhador no final do programa. Siga participando, hein? Não perca a oportunidade de passar um dia inteiro no SPA, Espaço Águas Claras, lá em Macacos. Agora você vai saber por que eu estou perguntando isso. A gente brinca na promoção, porque a promoção é um presente para você que está assistindo ao Brasil Urgente. Mas sabe por que eu estou perguntando isso? Eu vou contar agora. A Polícia Civil divulgou os resultados da perícia sobre aquele acidente de ônibus que deixou 5 mortos e 18 feridos na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Vocês se lembram bem? O acidente aconteceu no dia 13 de fevereiro, terça de carnaval. O motorista da linha 305, que fazia o trajeto Estação Diamante, bairro Mangueiras, perdeu o controle do ônibus e caiu em um córrego no bairro Mangueiras, na região do Barreiro. Segundo a polícia, a culpa foi da empresa. Laura França esteve lá e conta pra você, veja aí. 3 meses após o grave acidente com o ônibus da linha 305, que perdeu o controle e caiu em um córrego no bairro Mangueiras, região do Barreiro, a Polícia Civil concluiu o inquérito. Já de cara, qualquer falha humana foi descartada. A todo momento, o ônibus percorreu velocidade máxima de 60 km por hora. Somente no horário do acidente, no momento do acidente, ele estava aproximadamente a mais de 100 km por hora. Ou seja, naquele momento apresentou a falha, a situação era uma rua de descida, onde o motorista teria que fazer uma conversão à direita, não fez porque estava sem freio, desesperadamente tentou fazer com que o freio funcionasse, né? E alertou os motoristas, os passageiros, falou: olha, segura que eu estou sem freio. Então, milésimos de segundo, ele não teve como fazer outra coisa que senão tentar sanar freando e fazendo algumas manobras. Ou seja, por isso que a gente descarta a completa responsabilidade do motorista, sendo ele também uma vítima desse acidente. E a pressão do ar não foi suficiente para acionar os freios do veículo, já que o compressor estava desgastado. E por isso o motorista não conseguiu frear. Uma luz interna que poderia ter indicado essa falha também estava com defeito. Apesar da causa do acidente ter sido uma falha técnica, o veículo teria sido vistoriado regularmente pela empresa responsável e pela BH Trans. E, segundo a polícia, não existem elementos suficientes para apontar algum crime. Porque a questão do crime, ela envolve culpa ou dolo. No caso, a gente trabalharia com culpa. Culpa a gente tem 3 modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Então, fazer essa conexão de que algum funcionário da empresa disse que o veículo poderia rodar, sendo que era muito previsível que mortes poderiam acontecer ou algum acidente acontecer, eu acho muito prematuro dizer e não tem elemento suficiente para tanto. Óbvio que aquela luz tem que funcionar, mas ao mesmo tempo o motorista e a empresa confiam na manutenção que foi feita. Então pode ser que aquele problema seria resolvido naquele dia ainda, ou no dia seguinte. Eu não sei durante quanto tempo aquele problema de luz aconteceu. Mas as 16 pessoas que ficaram feridas e familiares das outras 5 que morreram no acidente podem utilizar o inquérito para buscar ressarcimento na esfera civil. As famílias, elas têm na mão agora um elemento principal para buscar uma indenização, uma reparação, porque de fato a responsabilidade é da empresa. E também, óbvio, outros órgãos, se tiver algum interesse de fazer alguma investigação, inclusive a Câmara, por meio de CPI ou Ministério Público, por meio de ação civil pública, para fazer esse controle, então, mais aprofundado da manutenção de veículos e das empresas que prestam esse serviço que é tão importante, que é o transporte público. Bom, só um detalhe que me veio agora aqui à mente. Eu acredito que essas famílias já estão assistidas por algum advogado
para que elas busquem o seguro, DPVAT, ok? Ok, esse é o menor dos problemas porque a vida não tem preço. Agora, quem vai pagar pelas vidas perdidas no acidente? É o que a gente precisa saber. Quem vai pagar? A punição vai ser para quem? Que tipo de punição será feita? A pergunta está lançada e a gente, ao longo dos próximos dias da próxima semana, vai informar aqui o que a Justiça pretende fazer. Vai punir quem? De que forma? São as perguntas que ficam e na semana que vem a gente tenta trazer a resposta aqui para você no Brasil, gente. Ontem à noite em Betim, na Grande BH, um micro-ônibus capotou no bairro Jardim das Alterosas. O motorista teria perdido o controle da direção e 2 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Militar. Olha as imagens na tela do Brasil, gente. A Band mostra, o motorista perdeu o controle da direção na Avenida Marco Túlio Isaac, próximo à via férrea, e o coletivo virou. Segundo a Polícia Militar, os 2 feridos foram encaminhados conscientes ao Hospital Regional de Betim. Então é muito bom ficar de olho aí nesses feridos aí, porque eu já contei aqui, vou contar de novo. Aconteceu em Divinópolis, lá em 2013, quando um amigo meu foi atropelado por uma motocicleta. Eu não vou falar o nome, aliás, eu vou falar porque é um grande amigo meu que eu amava demais. Seu Ari, do restaurante Sabor da Moda, pai do Décio e do Dácio. Ele foi atropelado por uma motocicleta, se levantou, saiu andando, entrou no carro do resgate, sentado, conversando com o filho dele, meu amigo Décio. Não precisa me levar para o hospital, eu tô bem. Quando chegou no hospital, morreu. Então, foram levados conscientes. Então, mas claro, o pessoal do Corpo de Bombeiros prestam um serviço de excelência. Claro que eles sabem a situação e aí levam para o hospital rapidamente, mas o hospital precisa deixar em observação por um tempo, porque esses problemas acontecem, mas ainda bem que nesse caso do acidente não aconteceu. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o crescimento dos feminicídios em Minas Gerais. São números assustadores, confira. Envolve, inclusive, a tendência do que a gente chama de sentir-se proprietário do outro, nesse caso da relação afetiva, né? E se esse homem quer ficar com essa mulher e a mulher não quer ficar com ele, ele entende que isso é uma provocação, que isso é uma forma de ser chamado ao ringue para a guerra. De volta com o Brasil, gente, Minas na tela da Band, para informar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública apresentou um balanço da violência doméstica e familiar. Os crimes definidos por lei como feminicídio, que são os assassinatos de mulheres com as quais o autor tem alguma relação afetiva, aumentaram 9% nos últimos 2 anos, aqui no estado de Minas. Nós procuramos especialistas para tentar entender o que leva um homem covarde a achar que pode agredir uma mulher. De onde ele imagina que tem esse direito? Diogo Ramalho esteve lá e mostra agora, veja aí. 4 de maio, um homem foi preso suspeito de ter esfaqueado a ex-namorada. A vítima foi encaminhada a um hospital com a faca atravessada no rosto. Última terça-feira, um policial civil condenado por estupro fugiu da prisão e executou 3 mulheres, mãe e 2 filhas. Um dia depois, outro policial civil invadiu a Câmara Municipal de Contagem na região metropolitana e deu 4 tiros na ex-namorada que morreu na hora. O que todos esses crimes têm em comum? Envolve, inclusive, a tendência do que a gente chama de sentir-se proprietário do outro, nesse caso da relação afetiva, né? E se esse homem quer ficar com essa mulher e a mulher não quer ficar com ele, ele entende que isso é uma provocação. Essa especialista explica que há vários tipos de agressões contra a mulher e que muitas vezes a vítima não tem sequer dimensão da violência que está vivendo. É comum que as pessoas tenham mais, consigam perceber mais a violência física, que é uma violência que deixa marcas
né, no corpo. Mas há outras formas de violência, né? Violências psicológicas, violências patrimoniais, violência sexual, as ameaças. Culturalmente, o ciúme faz parte de uma relação, né? Porém, quando esse ciúme ele começa a vir travestido de um excesso de controle, ele deixa de ser um elemento do amor e passa a ser um elemento problemático para a mulher. Essa mulher, que não quer ser identificada, sofreu violência do parceiro por 5 anos. Só resolveu denunciar o ex-marido quando se separou. Já são mais de 7 medidas restritivas como essa emitidas pela Justiça. Embora tenha dado a volta por cima e retomado a vida, as agressões físicas cessaram, mas a violência psicológica não. Hoje as ameaças, elas perduram via terceiros. Ele manda recado, fala até hoje que vai me matar, se me encontrar na rua que vai me matar. Você tem medo de morrer? Tem medo que ele cumpra essas ameaças? Medo de morrer eu não tenho mais. Apesar de não querer ser mais um número na estatística do feminicídio brasileiro, eu hoje sou uma pessoa um pouco mais informada. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 2017, o número de mulheres executadas ou com execuções tentadas por companheiros chegou a 433 ocorrências no período de um ano. Dados que revelam, em média, um crime desta natureza cometido por dia contra as mulheres. Ao ser tentado romper uma relação com um companheiro, ele se acha no direito, né, pela posição de poder em que ele ocupa, em que ele está, de matá-la porque ele recebeu um não. Nós temos os psicopatas, né? A psicopatia é um tipo de distúrbio mental que nem é considerado como doença mental, mas um distúrbio de conduta, que é o extremo do egoísmo. É aquela pessoa que muitas vezes até tem prazer em ver o sofrimento do outro. Agora, o principal fator de agravamento da transformação da tendência agressiva em violência é o uso de substâncias psicoativas, principalmente a bebida alcoólica e outras drogas. O psiquiatra destacou ainda os crimes que aconteceram nessa semana na região metropolitana de BH, pelo fato de cada um deles ter como autor um policial civil. Se eu tenho como profissão um contexto em que eu tenho que estar pronto para essa guerra, para esse quebra-pau, é lógico que eu tenho mais aptidão por usar desses recursos, tanto da violência física quanto da violência através do uso de armas, por ser uma coisa mais do meu cotidiano. Em 2015, o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher, motivado por menosprezo, discriminação ou por razões de violência doméstica, passou a ser considerado crime hediondo. Mas, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o endurecimento das leis e da punição aos criminosos não representou redução dos casos. Pelo contrário, no ano em que a lei ficou mais dura, foram 335 casos em Minas Gerais. Já no ano seguinte, o total subiu para 397, um acréscimo de 18,5%. Existem centros de referência especializados de atendimento às mulheres, né, que podem ajudá-la a enfrentar essa situação de violência. Geralmente eles viram e falam assim, olha, ele fez isso por amor. E ninguém mata por amor, não. Mata por covardia, porque a mulher é o sexo frágil e aí acaba matando. Tem um monte de mulheres, não só na periferia, morrendo e morrendo aos poucos, sendo diminuídas dentro dos seus lares porque cresceram com esse paradigma que mulher tem que sofrer calada, mulher tem que apanhar. Não, não tem que apanhar, mulher não tem que sofrer. Eu acredito que a mulher foi criada para ser feliz. Nós estamos vivendo um processo de empoderamento das mulheres, mas estamos muito longe do ideal. Nesse aspecto aí, não evoluímos. Sobre os feminicídios em Minas, eu converso agora com a Maria Cecília Oliveira, que é coordenadora da Defensoria Pública, especializada na defesa da mulher em situação de violência. Eu gostaria de primeiro dar boa tarde a você, agradecer por ter atendido o nosso convite e me ajudar a quem está em casa a tentar entender por que isso cresce.
Por que que os casos aumentam no estado e se a gente evolui em tantos outros aspectos, por que nesses casos não? Um abraço, Maria, seja bem-vinda. Um abraço, boa tarde, né? Boa tarde, senhor, boa tarde aos ouvintes aí. Bom, primeiramente, nós temos que ter a compreensão de que a violência doméstica e a violência de gênero contra a mulher são fenômenos históricos, né? São fenômenos aí que vêm de séculos e séculos de uma cultura machista, de uma cultura que prega a superioridade do homem sobre a mulher e que por isso, que de acordo com essa crença, a mulher pode ser subjugada através da violência. Então não é uma lei, por mais que a Lei Maria da Penha seja uma lei considerada uma lei muito bem feita, ela é considerada, para você ter uma ideia, a terceira melhor lei do mundo nesse aspecto de combate à violência de gênero. Não é uma lei que vai alterar um quadro social, né, e um fenômeno histórico que vem acontecendo. Então, para além da repressão aos crimes de violência doméstica, tem que ser trabalhada também a prevenção e a proteção da mulher em situação de violência. Acho que isso é o principal. Hoje nós estamos vendo aí cada vez mais uma resistência à questão de debater a igualdade de gênero nas escolas, né? Não existe ideologia de gênero, ninguém quer impor nenhuma ideologia, mas simplesmente naturalizar a questão de que, sendo homem ou sendo mulher, o ser humano tem que ter acesso a várias profissões, a hobbies, a esportes, a setores da sociedade, independente do gênero dele, sem sofrer preconceitos, né? Então, esse preconceito de gênero e a violência começam aí, dessa divisão entre homens e mulheres, né? E, para além disso, nós não vemos ainda hoje uma facilidade de acesso à mulher em situação de violências aos órgãos de proteção. Essa moça que morreu hoje na capital, foi hoje, salvo engano, hoje ou Sim, ontem? hoje, exatamente. Foi hoje, no bairro João Pinheiro. Ela nunca tinha comparecido à Defensoria Pública, por exemplo. Talvez ela nem soubesse que tinha esse serviço para ela, né, gratuito, à disposição dela. Então, a falta de informação das mulheres em situação de violência sobre os serviços públicos que estão à disposição dela. Quando elas são informadas, às vezes, nessas instituições, elas são revitimizadas, ou seja, chega para denunciar uma violência, chega para falar sobre a violência que ela está sofrendo. Muitas vezes ela é discriminada, ela é culpabilizada por aquela violência, fala assim, nossa, o que você fez para apanhar desse jeito? Né? A gente não vê, não é raro a gente ver aqui na Defensoria esse tipo de relato. Então, assim, o acesso é dificultado, as instituições que atendem a mulher em situação de violência muitas vezes estão distantes uma da outra, geograficamente, né, e pouco articuladas. Por exemplo, a Defensoria Pública de Defesa da Mulher em Belo Horizonte está aqui no centro da cidade, na Praça 7. Já o Fórum, né, o Judiciário, está lá no Barro Preto. O Ministério Público, que é responsável pela responsabilização criminal dos agressores, está lá no Lourdes. Então, assim, cada um local diferente, essa mulher tem que ficar fazendo uma via crucis para acessar todos esses serviços. Então, o ideal é que eles estivessem no mesmo local e também capilarizados aí nas periferias, né, que tivesse mais acesso a esses serviços na Defensoria. E também, é claro, a especialização desse serviço e a sensibilização dos agentes que lidam com essas mulheres. Maria Cecília. É muito... Oi. Só uma pergunta, inclusive que chega agora aqui para a nossa produção, e algumas mulheres ligando na TV Bandeirantes para perguntar, quando elas estão acuadas, assediadas por ex-companheiros ou pelos próprios maridos, qual o primeiro caminho? A quem elas devem buscar amparo? Seria a primeira ação quando elas se sentirem acuadas? Tá. Olha só, não tem uma ordem dos serviços que ela tem que ir, não.
Se ela quer denunciar na polícia, se ela quer que seja instaurado um inquérito, né, uma investigação contra esse ex-companheiro ou ex-marido, pode ser um filho ou um irmão também, elas têm que comparecer à delegacia, seja a delegacia da mulher, localizada ali na Augusto de Lima, no Barro Preto, Augusto de Lima, 1942, ou na delegacia do bairro. Mas não necessariamente tem que ser na delegacia. Nós já conseguimos tirar do ciclo de violência outras mulheres sem que elas nem tenham ido à polícia. Então, às vezes, essa mulher está na dúvida, ela quer primeiro uma orientação jurídica antes de tomar qualquer medida contra o agressor, ela pode vir diretamente na Defensoria da Mulher, que é na Avenida Amazonas, 558, ao lado do Posto AI. O atendimento é gratuito, mesmo que essa mulher tenha condição de arcar com os honorários de um advogado, ela pode comparecer aqui. Nós atendemos de segunda a sexta, na parte da tarde, e ela pode comparecer aqui, que ela tem direito a ter acesso a esse serviço, essa orientação. Mas nós também fazemos o acompanhamento dessa mulher nos procedimentos de medida protetiva, ou seja, quando ela pede uma medida de proteção contra esse agressor e o juiz concede, proíbe esse agressor de se aproximar dela, de entrar em contato com ela, é instaurado um procedimento no judiciário. Sim. E nós acompanhamos esse procedimento junto com essa mulher gratuitamente. Perfeito, muito obrigado. Nós aqui também. Eu te agradeço, Maria Cecília Oliveira. A nossa equipe, posteriormente, e acho até pertinente que a gente faça mais matérias e que esse assunto seja trazido mais vezes aqui no nosso Brasil Gente. Já aproveito para agradecer a sua atenção, Marília Cecília Oliveira, defensora pública, falando sobre esse crescimento dos casos de feminicídio aqui no estado de Minas Gerais, em especial na capital e região metropolitana. Obrigado, Maria Cecília. Dando sequência aqui ao Brasil Gente, lembrando da promoção de hoje, que é a seguinte: vamos sortear aqui um dia no Spa Espaço Águas Claras em Macacos. Aquela alimentação balanceada, um macaquinho aqui, outro ali, aves silvestres voando, né? Atividades físicas, o uso de toda a estrutura do espetacular Spa Espaço Águas Claras. Então, tudo isso incluído no pacote. Vamos sortear no final dessa edição. Manda para cá a sua resposta para a seguinte pergunta: você se sente seguro nos ônibus do transporte coletivo aqui na capital ou na região metropolitana? Manda pra gente aqui pro Band Zap. No final dessa edição, a gente conta o nome do ganhador, ok? Já, portanto, consumidores têm de ficar atentos na hora de contratar o seguro do carro. Atenção, em Contagem, na região metropolitana, uma suposta... Na verdade, não é uma seguradora. São coisas diferentes. É uma empresa de proteção automotiva de veículos. Ela lesou vários clientes. Tem gente que teve o carro roubado no final do ano passado e até agora não recebeu. Nós fomos até a agência, que estava fechada, e o dono sumiu. Marcelo Silveira, na tela da Band, veja aí. A porta de onde funciona o escritório da empresa estava cheia de clientes que pagaram as mensalidades e não receberam o prometido. Rômulo teve o carro roubado no bairro Camargos, em Belo Horizonte. O assalto foi em outubro do ano passado, mas até agora ele não foi ressarcido. Entrei em contato com eles, o carro tinha rastreador, simplesmente falaram que não rastreou e que a partir daí teria o processo de sindicância de 45 dias e depois, após a sindicância, 90 dias para pagar o veículo. Após esse prazo, me deram um cheque no valor parcial do carro, porque o carro ainda tem um financiamento. Entrei com o cheque foi sustado, prestação do carro nenhuma eles pagaram até hoje. Kleber também foi lesado. Ele foi para a porta do clube de benefícios com os contratos feitos junto à empresa e o boletim de ocorrência do roubo do carro, mas nem contato com os gestores ele conseguiu ter. Olha, sinceramente eu não sei como achar eles, porque é complicado achar eles, né, para ressarcir a gente. Segundo moradores, o local está fechado desde essa quarta-feira. Apesar de os administradores terem sumido, de acordo com os clientes, os boletos continuam sendo enviados normalmente. O boleto chegou normal para vencer esse mês, dia 20.
Para mim estava tudo normal, mas agora eu tenho que ver alguma forma de resolver isso. Não sei o que eu vou fazer, estou perdido. Bom, a nossa equipe também está aqui na porta do Clube de Benefícios e como ninguém por aqui atende, nós também estamos recorrendo ao telefone. Mas sempre que a gente liga, olha só o que dá. Está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. O número do telefone é de um dos donos, conhecido somente como Douglas. Os clientes estão sendo orientados pelos colegas a fazerem boletins de ocorrência por estelionato. Enquanto isso não se resolve, eles contabilizam os prejuízos. Prejuízo em dobro, né? O conserto do carro, que eles não compraram as peças, não pagaram o mecânico e mais a franquia que eles me levaram no valor de R$ 1.500. É importante que você saiba escolher a empresa do segmento para não ter problemas. No mesmo segmento, há empresas muito sérias, sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, sem nenhuma ação judicial. É importante que você busque informações sobre empresas do mesmo segmento que são sérias. Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre esse assunto aí, ok? Agora, olha esse caso. Um detento engoliu 5 celulares. Aí você fala, mas engoliu 5 celulares? Espera aí. 2 carregadores e uma bateria. Isso aconteceu no último domingo no presídio na cidade de Formiga, que é no centro-oeste de Minas, próximo a Divinópolis. É claro que ele passou mal e foi trazido. Eu fico tentando ficar sério, mas não consigo. Espera aí. E foi trazido para o Hospital João 23 aqui em BH. O preso se aproveitou do direito de indulto para engolir os aparelhos. O detento começou a passar mal nessa quinta-feira no presídio de Formiga, no centro-oeste de Minas, com dores abdominais. Fico pensando na hora que for sair. Ao realizar um raio-x, ele sentia náuseas e vômitos também. Ao realizar o raio-x, foi constatado a presença dos aparelhos. Vem cá, Pisquila. Vem comigo aqui, mostra meu telão aqui. Deixa eu ver esse raio-x aqui. Eu fico pensando o seguinte, quantos celulares ele engoliu mesmo? 5. Aí alguém liga pra ele, eu não tô com o meu aqui, lamentavelmente. Aí alguém liga pra ele, aí ele vai andando, dentro do presídio. Aí ele vai andando. Aí dá aqui o seu, Nicolau, presta o seu aqui. Aí ele vai andando, tá certo? Ele tá dentro do presídio, aí o negócio tá lá dentro. Aí eu vou e ligo pra ele. Eu não, qualquer pessoa. Aí o telefone toca, aí ele vai andando. Aí começa a dar uns tremelique. Aí ninguém entende nada. E aí ele começa a passar mal. Aí começa a gritar que tá passando mal. Aí quando ele grita, olha o som que sai. Ele grita. Eu não estou entendendo. Como é que vai sair isso agora? Como é que vai sair? Como é que o sujeito consegue passar isso aqui na goela? Não sei. Eu também não. Porque um sujeito que passa isso aqui na goela, passa coisa muito maior e mais grossa, né? Hein? Olha isso aqui. Esse do Nicolau aqui é pequenininho. O do Nicolau é pequenininho. O do Nicolau é miudinho. É. Então eu fico imaginando o cara pegar aqueles celulares, aqueles maiores, e engolir. Olha isso. Olha o estômago. Olha lá. E pelo número ali, ele tava mandando mensagem pro Bandzap. Ô, louco. Olha lá a luzinha vermelha acesa lá. Olha lá, funcionando, pô. Eu quero ver a hora que for sair isso. Do jeito que a turma é esganada no celular, quando sair isso aí no meio da merda, a turma vai lá e ainda pega e vai querer usar. Danado vai ser o cheiro que vai ficar no telefone, né? Um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta a gente vai mostrar que um celular carregando na tomada deu origem a um incêndio aqui na capital. Voltamos em 2 minutos, até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas, sexta-feira, fechando a semana, abrindo mais um final de semana. E agora eu trago uma informação que pode servir como exemplo para você que está em casa. Um celular carregando sobre uma cama explodiu e causou incêndio numa casa, deixando um casal de idosos feridos. Isso aconteceu na manhã de hoje na região noroeste aqui da capital. Os moradores contaram aos militares que o celular estava carregando, ligado à tomada,
quando explodiu e causou as chamas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 idosos de 94 e 75 anos inalaram fumaça e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As vítimas foram levadas para o Hospital Alberto Cavalcante em estado estável e permanecem em observação. É importante que você, quando for deixar o seu celular carregando em casa, deixe sobre uma superfície que não oferece riscos. Dentro de um banheiro, é o que eu imagino. Como evitar que esse tipo de acidente aconteça? É o assunto da minha conversa com o professor e engenheiro elétrico João Carlos Lima. Vem para cá, João. Vamos bater um papo aqui, porque é assunto para especialista. E se é assunto para especialista, é um prazer recebê-lo aqui. Eu falei agora sobre deixar o celular, por exemplo, no banheiro, menos risco e tal. Mas é uma boa medida ou tem outras medidas melhores, João? Bom, o que acontece é o seguinte, as pessoas não percebem que o celular, ele está ligado numa rede de 127 volts ou 220 volts, fornecendo uma tensão para um celular na ordem de 5 volts. Então a primeira coisa que é importante é não usar carregador que não seja do fabricante. Por quê? Pode haver um rompimento da isolação do conjunto de transformação da rede alternada para a rede contínua e fechar um curto-circuito e mandar 220 volts ou 127 volts no celular. Então esses carregadores aí, esses xing-ling aí falsificados, então são um risco muito grande. É muito fácil de observar. Quando você coloca um celular para carregar, a fonte de alimentação, que é o carregador, ele vai aquecendo e vai ter um aquecimento normal. E quando o celular atinge a sua carga, ele corta o seu funcionamento. Então a pessoa tem que alertar, primeiro, o superaquecimento no celular, esperar um pouquinho, verificar se aquela fonte carregadora, que é o carregador que pode ser pirata, ou até o normal, que pode dar um defeito, se está com aquecimento excessivo e tomar uma precaução. Depois disso, um celular plugado na tomada, o carregador plugado na tomada, é como se fosse uma lâmpada desenergizada. Ele só começa a funcionar quando conectado ao celular. Sim, entendeu? Mas aquelas pessoas que, por exemplo, que ficam o tempo inteiro com o celular carregando e em uso, isso tem algum problema? O que acontece é que vai acontecer o seguinte, está tendo uma limitação pelaquela fonte, mas em compensação ele está em atividade constante, mas isso não se dá caso de ocorrer normalmente. Entendi. O que pode acontecer é porque as pessoas não percebem que a rede elétrica sofre variações, a rede elétrica está flutuando, existem dispositivos de proteção que não estão atuando, um mau contato na tomada velha, instalação antiga, dá sobrecarga, provoca mau contato, isso transmite para aquele aparelho e pode prejudicar o carregador e, consequentemente, ele vai detonar a rede elétrica. Por que alguns aparelhos de celular a gente coloca para carregar e tanto o carregador quanto o aparelho esquentam muito, ficam muito quentes? Por que isso acontece e isso é perigoso? O que acontece é o seguinte, muitas vezes o carregador não está compatível com o celular. Então, o celular para carregar, o carregador para carregar um celular, ele tem que ter um valor de tensão, vou falar aqui um termo mais simples, a voltagem, um pouquinho maior do que a bateria, para poder impelir a corrente elétrica no carregador, na bateria, né, do carregador e mantê-lo em funcionamento para carregar. E o que acontece? Se um carregador não é de qualidade, não é compatível com o celular, ele vai provocar esse superaquecimento e aí a pessoa tem que perceber que ele está sendo solicitado dele uma corrente maior e o que pode levar a deteriorar os componentes eletrônicos desse carregador. Agora, o carregador de carro também corre risco, corre os mesmos riscos? Exatamente. Aquele carregador que a gente compra para colocar no porta-isqueiro, né? No porta-isqueiro do carro, eu já tive a oportunidade de ver um queimando no meu carro. Por quê? Ele não suportou a capacidade do meu celular e entrou em colapso e fechou um curto. Se eu não tivesse atento, podia pôr fogo no meu carro. Botar fogo a partir disso aí, eu não utilizo mais esse tipo de componente. Ou se usar,
fique atento ao aquecimento. O primeiro sintoma é o superaquecimento, que está ali provando que esse componente eletrônico vai danificar. Agora, no automóvel, tem um conjunto de fusíveis e esse dispositivo, quando entra em curto, ele corta. Mas numa residência, numa casa, o disjuntor da residência não é suficiente para perceber isso. É o que aconteceu provavelmente na instalação dessa casa. Entendeu? Olha, eu fico muito feliz quando eu trago gente aqui que entende do assunto. Gostei de falar com o senhor. Volte outras vezes. Perfeitamente. Obrigado, João Carlos Lima. Pode sair por ali. Muito obrigado. Obrigado. Ó, a gente tratando de um assunto tão importante, você sendo muito bem informado por um especialista, passando informações depois que um celular explodiu sobre uma cama e olha só o que ocasionou nesta casa. 2 idosos inalaram fumaça tóxica, ainda seguem em observação internados, mas parece que passam bem. Então o risco existe, tome cuidado. Cuidado com esses carregadores vagabundos aí, falsificados, porque, como explicou aqui o João Carlos, eles podem, de repente, não conseguir conter essa força aí e aí explodir tudo. Aí, olha aí, ó. Olha isso aí, olha as imagens, um simples celular, hein? Agora, olha essa situação. Antes de ler a situação aqui, deixa eu mandar um abraço para Divinópolis, meu amigo e irmão Ailton Marçal. Um beijo para você, meu irmão. Marcelo Marçal também. Quando a coisa apertava lá em Divinópolis, quando a coisa apertava, era aí onde eu ia e você sempre me ajudou. E gratidão a gente leva por toda a vida. Ailton Marçal, um grande abraço para você. Ó, aquele abraço. Dá para imaginar postes de iluminação no meio da rua? Lá em Divinópolis tem um. Parece até piada, mas existe. E foi obra da Prefeitura de Betim, no meio da rua, no bairro Bandeirinhas. Diante disso, motoristas têm que redobrar a atenção para não bater contra os postes que deveriam ter sido instalados na calçada, mas foram instalados no meio da rua. Se contar lá em Portugal, vão rir da gente. Olha aí, Diogo Ramalho, mostra aí. Se você quiser passar de carro pela rua Guandu, em Betim, na região metropolitana, é bom desviar dos postes. A não ser que você queira bater o seu carro, né? Agora, para você passar sem esbarrar, você tem que realmente se esquivar. De acordo com moradores, antes a rua era de terra e mais estreita. Até que em 2015 ela foi alargada e asfaltada. Como resultado, os postes ficaram no meio da rua, causando transtornos à população do bairro. Nos fundos aqui, era a saída para uma casa de show que aqui no local, que fim de semana, dia de quinta-feira principalmente, isso que fica movimentado. É a principal via de acesso para essa casa de show, né? Então o risco é muito grande as pessoas vêm bêbadas, vêm tontas, passando por aqui, esses postes aí no meio da rua, de vez em quando uma rela aí. Comerciantes reclamam que estão sendo prejudicados. A questão é dos caminhões, né, que vem fazer entrega pra gente, eles custam fazer as manobras, até que pode causar um acidente com outros carros, entendeu? Essa questão, uma das questões, né, tem várias. E a gente vai, pergunta, vai lá na prefeitura, eles falam que é a CEMIG fala que é a prefeitura. Tanto que os vereadores vêm aqui e falam que não é da prefeitura, é a CEMIG que tem que fazer isso e fica esse vai e volta e ninguém resolve. O presidente da Associação dos Moradores do Bairro diz que já foram feitas inúmeras reclamações junto à prefeitura, mas até agora nada foi feito. Desde a gestão passada, a resposta é sempre a mesma, né? A gente procura solução, segundo eles, está em processo de licitação a empresa para fazer esse tipo de serviço. Só que nós já estamos aí com quase 3 anos, né, desse governo, e essa licitação não sai mais. Sempre que a gente chega lá, saiu, foi repugnado, foi de novo, tornou-se repugnado. Mas a questão dos postes não é a única que vem tirando a paz dos moradores. Essa ponte sobre um córrego, segundo eles, está em péssimo estado, mas é a única alternativa de quem mora nessa parte para atravessar para o outro lado. Mato de um lado, mato de um outro. Vocês viram o guarda-corpo aqui, ó? Como é que é? Tá vendo? Aqui uma senhora, uma criança qualquer, não tem proteção nenhuma. Se bobear, cai lá dentro, conforme já caiu. Segundo Gutenberg, sobre esse problema, nunca houve resposta da prefeitura. Resposta da prefeitura sobre isso aí? Não existe. Cadê o nosso prefeito da cidade? Cadê o serviço urbano? Cadê a Secretaria de Saúde? Cadê, doutor? Por meio de nota, a Prefeitura de Betim informou que a Ecos, empresa de construções,
obras, serviços, projetos, transportes, faz tudo, né? E Trânsito de Betim informa que a obra de ampliação no local foi executada pela gestão passada, que não realizou a remoção e a adequação da rede elétrica para sanar o problema. Essa Ecos aí protocolizou o pedido de remoção dos postes à CEMIG e a previsão de execução dos trabalhos é de 90 dias. Já a CEMIG informou que não há nenhum registro de solicitação de remoção de postes para aquela localidade. Contudo, a empresa ressaltou que há um prazo de 30 dias para a elaboração de um estudo técnico da obra após a solicitação do serviço. Mentir pra quê, né? Mentir pra quê? Quer dizer que a prefeitura diz que está lá na CEMIG, a solicitação para retirada. A CEMIG diz que não tem nenhuma solicitação, que não foi apresentada nenhuma licitação. E que a partir do momento que for solicitado o pedido, daí eles vão fazer um estudo que vai demorar 30 dias. Isso é uma piada. O que é isso aqui? É isso aqui que acontece lá, ó. É exatamente isso aqui que acontece lá. Eu venho aqui com o meu carro, tô com o meu carro aqui, ó. Aí eu chego aqui, eu tenho que... Isso é piada. Sabe por que isso acontece? Dá vontade de mandar sentar aqui, ó. Quem fez essa bobagem lá. Aliás, quem liberou. Porque se a rua era estreita, subentende-se que os postes estavam na calçada. Aí aumenta, alarga a rua e os postes ficam no meio. Mas sabe por que não fizeram nada? Porque é um lugar de gente humilde, é um bairro humilde, né? Afastado até mesmo da cidade de Betim. Por isso que ninguém faz nada. Por isso que, com perdão da expressão, porque eu sou um cara que eu não tenho muita frescura para falar, cagam e andam pro povo. A verdade é essa. Mas aí, agora tem eleição, aí aparece um lá para pedir um votozinho, aparece outro. Aí mostra isso aí para eles, cobra deles. Porque é um absurdo. Se é um bairro, né, de gente fina, já tinham resolvido, né? Já tinham resolvido. Mas aí é um bairro de gente humilde, não, mas roda pouco carro. Não passa caminhão para levar, para fazer uma entrega no bairro. Se bobear, se der um incêndio, precisar entrar um caminhão do Corpo de Bombeiros aí, não passa. Não passa. Ah, vão tomar banho na soda, pô. Como é que vocês fazem um povo de trouxa? Vai ver se tá todo mundo aí com o IPTU em dia. Em dia. Vai lá, confere lá. Ah, vai tomar banho na soda. Minha vontade é de mandar tomar é outra coisa. Mas não posso. Agora eu tô feliz. Vem pra cá. Chegou a hora de falar do resultado da promoção e falar quem ganhou um dia no Espaço Águas Claras em Macacos, hein? É a Valquíria, final de telefone 9522. Ela vai curtir. A gente vai embora. Vem aí, quem é que vem? O Dateninho ou o Datenão? O Datenão tá lá. Vem aí o Datenão. Assuntos de São Paulo e do Brasil. Bom final de semana.